falar de história de Portugal. Olha, tá gravando quando eu tô imitando o saco de português de Portugal. Então eu vou falar na gravação assim: bom, meus bons companheiros do Arcadas, hoje estaremos a estudar a história de. Nossa, que bosta. Gente, igual eu falei para vocês na última aula, que eu passei para vocês um pouquinho nos movimentos de descolonização da África e da Ásia. Hoje a gente vai ver a parte que mais caiu nos últimos anos, principalmente em questões de segunda fase. Eu vou dar aprofundado para vocês, justamente por causa disso. Teve uma questão da Unicamp, acho que de 2016, segunda fase, que abordou desintegração do Império Português. E uma questão da FUVEST do ano passado que abordou isso. Não só isso, vocês sabem, obviamente, na FUVEST tem um livro de um angolano, que é o Mayombe, escrito pelo Pepetela, que trata sobre o movimento de independência de Angola. Mas não só isso. A Unicamp, ano que vem, vai começar a cobrar um livro chamado Terras Sonâmbulas, que honestamente é um dos melhores livros que eu já li na minha vida inteira. Tipo, de verdade, o livro é muito, muito, muito bom. É lúdico, é bonito pra caralho. E é de um escritor moçambicano, que é o Mia Couto. E também fala sobre, não sobre a independência de Moçambique, mas sobre a guerra civil de Moçambique, que é consequência direta do movimento de independência. Então, são assuntos que estão caindo bastante, são essas as questões abertas. Também tiveram objetivas. E aí até a Unesp entra nessa. Então, está tendo uma tendência muito grande, nesses últimos anos, de cair em questões sobre o mundo lusófono, ou seja, o mundo que fala português. Na aula passada, eu passei para vocês sobre o Timor-Leste. Quais são os grandes territórios de Portugal que faltam, então? Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. A gente vai ver tudo isso hoje. Só que mais do que ver os movimentos de independência em si, ser um repeteco da outra aula, porque, gente, querendo ou não, quase todo movimento é assim. A colônia estava explorando, aí deu Segunda Guerra Mundial, ou deu alguma coisa X, aí surgiu um movimento socialista, um movimento capitalista, aí o movimento socialista ganhou, ou o movimento capitalista ganhou. Então, não é isso que a gente vai ver hoje. Hoje a gente vai ver principalmente história de Portugal, o período do salazarismo, que eu já cansei de falar para vocês, e hoje, enfim, a gente vai ver esse troço de uma vez por todas, tá bom então? Então, só deixa eu ver aqui, mandando no chat aqui. O Léo falou, FUVEST, Edu. A FUVEST também vai cobrar o Terra Sonâmbulas. Vai sair da Unicamp e vai para a FUVEST. Olha só como é que são as coisas. Ah, a Unicamp já cobrou? Ah, então eu tô noiando, gente. Bom, enfim, leia um livro. O livro é foda. Tipo, de verdade. O livro é muito, muito bom. Muito bom mesmo. Sim, é impressionante. Eu gosto de Mayombe, achei uma leitura legal, mas, cara, Terra Sonâmbulas não tem comparação. É uma história foda. Uma história foda de verdade. Então vamos começar, gente. Vamos começar. Na verdade, vamos terminar. A gente parou aqui, que eu lembro. Gente, eu vou entrar um pouquinho até no assunto atual, com essa aula sobre o Congo, para a gente terminar. Ó, então a gente terminou aqui. O Lumumba, que era... Em 1950 teve os movimentos de independência pelo Congo. Em 59, o país vira independente, alcança a independência por um movimento de guerrilha. E o Patrício Lumumba, ele assume o governo. E, gente, é muito... Menina, apresenta aí. Não tô apresentando? Ah, puta que pariu. Peraí. Ó, eu mandei no chat, Leandro, eu não estou criticando Mayombe, eu adoro Mayombe, só que, cara, Terra Sonâmbulas é muito bom de verdade, tipo, eu não tô falando de meme. Os melhores livros que eu li na minha vida, assim, de longe, é muito foda. Minha conta é foda. Pronto, agora vocês estão vendo, gente, mil perdões pela gafe. Tá aqui. O Lumumba, ele tem uma política muito nacionalista. Olha só, é óbvio que algumas dessas políticas tendiam para a esquerda, mas chamar ele de comunista, estrito sensu, é um pouco forçado. Mas saibam que ele era nacionalista. E, gente, o objetivo de qualquer colônia, seja ela Argélia, seja ela Congo, África do Sul e tudo mais, é dar lucro para a metrópole. E não ia ser diferente nesse caso. Então, você tinha várias empresas belgas, de origem belga, que exploravam as riquezas do Congo. Ah, quais que eram as riquezas? No início, borracha e látex, que eu falei para vocês, que deu puta do genocídio no país. Depois que acabou isso, diamante, ouro, ferro. O Congo tem um subsolo muito rico mesmo. E grande parte dessa exploração, para não dizer a totalidade dela, era feita por empresa privada. E empresa privada da metrópole.
empresas belgas. E aí o Lumumba, quando ele assume o governo, ele fala, tá errado isso, cara. O Congo, se continuar desse jeito, ele nunca vai se desenvolver. Porque tudo que a gente tem não fica retido no nosso país. Todo o lucro que nós poderíamos ter vai para o exterior, vai para a Bélgica, vai para as outras potências imperialistas. Então ele aborda uma política muito nacionalista, de nacionalização. Assim como foi, gente, para fazer uma analogia meio tosca, com Fidel Castro. Fidel Castro, no começo, igual eu disse para vocês, não era socialista, mas era nacionalista. E Cuba passava por problemas muito parecidos com o Congo, guardadas as devidas proporções, pelo amor de Deus. Os dois países, a economia deles girava em torno de empresas privadas internacionais, e aí não ficava, o lucro dessas empresas não ficava retido no país. Uma coisa ridícula. Então, o Lumumba, ele era a favor dessas coisas. Ele era a favor da nacionalização, ou seja, de estatizar, de tornar congolês a entidade que extrai ferro, a empresa que extrai diamante. Porque aí você tem mais dinheiro que fica retido no país, com mais dinheiro que fica retido no país, você consegue investir. Então, esse era o plano dele. Só que isso, obviamente, desagradou as empresas de lá, principalmente as belgas. E tinha uma empresa específica que era muito poderosa e mandava muito no Congo, que era a União Minière, a União Mineral. Gente, essa empresa belga, ela quase que tinha monopólio da extração de, tipo, diamante de lá, ferro e mais uma caralhada de coisa. E aí, quando ela viu que essa política do Lumumba poderia atrapalhar os negócios dela, ela literalmente contratou mercenário para tirar o Lumumba do poder. Peraí, que entrou gente na aula. Ela contratou mercenário para tirar o Lumumba do poder. E ela não estava sozinha nessa, gente. Por exemplo, os Estados Unidos estamos na época da Guerra Fria. Vocês têm que lembrar que todo o movimento de independência aconteceu durante a Guerra Fria, durante o mundo bipolar. Então, eles também tinham medo do Lumumba dar uma guinada para o comunismo, que ele se aproximasse da União Soviética. Então, os Estados Unidos também tinha medo que isso acontecesse. E aí, acabou que ele foi assassinado, cara. Aconteceu uma das maiores tragédias da história do Congo, porque isso deu uma merda fodida. Assim, gente, o Lumumba, até hoje na África, ele é muito reverenciado, ele é muito respeitado. Ele é conhecido lá como o grande líder que o Congo nunca teve, que a África nunca teve, porque ele morreu muito novo, ele morreu muito jovem, morreu muito pouco tempo depois que ele assumiu o governo. Então, em 1969, o Lumumba é assassinado, teve um governo de transição, mas eu não vou dar isso para vocês porque é muito detalhe. O que vocês têm que saber é que depois que o Lumumba morre, entra no lugar o Mobutu Joseph Désiré, também só conhecido como Mobutu. Tudo bem, gente? Essa é uma das piores épocas do Congo, assim, de longe. O Congo vira uma ditadura, e não é qualquer ditadura. O Mobutu vai governar com mão de ferro, com preconceito contra as tribos que não eram da tribo dele, por exemplo. Vai governar, cara, terror total. E vocês vão ver daqui a pouco. O Mobutu, para dar ares de nacionalismo, para tentar unificar os congoleses e tal, ele começou a mudar algumas coisas no Congo, especialmente os nomes. Gente, até então, grande parte das cidades do Congo tinham nomes em francês, que é a língua oficial da Bélgica. Então, por exemplo, a capital do país chamava Leopoldville, cidade de Leopoldo. Quem que é o Leopoldo? Esse filho de uma puta. Então ele fala, não. Agora a gente vai mudar essas coisas. Leopoldville vira Kinshasa, que é o nome da capital até hoje em dia, e o próprio nome do Congo muda, vira Zaire. E por causa dessa mudança de nome do próprio país, o período que o Mobutu governou é conhecido como o período do Zaire, que vai de 71 até 97, quando o Congo volta a se chamar Congo. Então, ó, Mobutu entrou, chamava Congo, ele mudou para Zaire. Em 97, quando ele sai, volta a ser República Democrática do Congo, tá bom? Então, ele fez essas mudanças em uma tentativa de eliminar as heranças europeias e dar um ar de nacionalismo. Só que o governo dele foi uma merda, foi marcado por muita violência, muita repressão, muita gente morreu, por corrupção. Isso é um problema generalizado na África, gente. Até a África do Sul, que é um país com instituições um pouco mais fortes
ela é marcada muito pela corrupção, tá? Então, Mobutu estava nadando na riqueza enquanto a população dele passava fome, e tipo assim, não é eufemismo, é fome, mané. Tava fudido, tá? Então, muito foda esse período. Em 1988, ele acabou sendo deposto. 88? Não, é 98, seu animal. É 98, né? Não, não é. Tá certo, tá certo. Eita, depois eu olho isso, enfim. Só que acabou que o Mobutu foi deposto, gente, por um movimento de guerrilha, que era liderado por o Laurent Désiré Kabila, tá? Todos esses nomes, vocês não precisam guardar tanto assim, tá bom, gente? Eu só tô dando para vocês por dar. Mas, enfim. E depois que o Mobutu ele foi deposto, esse Laurent, ele tentou prometer um movimento aí de democratização no Congo, um movimento de abertura política. Só que ele endureceu ainda mais o regime. Ou seja, o Mobutu estava no poder, época do Zaire. Ele foi deposto pelo Laurent. O Laurent prometeu que ia abrir o Congo, que ia democratizar o Congo. Não democratizou. Ele, inclusive, aumentou a repressão. Ele também começou a tomar medidas autoritárias. E aí é depois que o Laurent toma essas medidas autoritárias, é depois que falha essa tentativa de liberalização do Congo, que a gente tem o início da Guerra Civil do Congo, que vai de 1998 até 2004, e é o maior conflito armado da história da humanidade depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, depois de 45, Guerra do Vietnã, das Coreias, do Afeganistão, tudo isso não chega aos pés do que aconteceu no Congo. É o maior de todos. Inclusive, gente, a maior missão da ONU, em questão de orçamento mesmo, até hoje, é no Congo. Até hoje o país colhe frutos dessa guerra civil. Uma coisa tenebrosa, gente. Um monte de gente morreu, uma coisa terrível. Deixou mais de 6 milhões de mortos em um país que já tinha perdido metade da sua população há menos de um século atrás. Então foi um negócio sem proporção, gente. Assim, foi um negócio gigantesco. Em 2004, teve um cessar-fogo, ainda tem algumas insurreições aleatórias no Congo, de ataque terrorista e tal, mas, grosso modo, a Guerra Civil acabou em 2004. Só que, gente, o Congo não consegue se estruturar, cara. Não consegue, tipo, o país está em frangalhos. Um negócio completamente fodido. E essas empresas aqui ainda estão no Congo, viu, gente? Ainda exploram mineral, diamante e etc. Mas desde 2004 teve um governo de transição que a ONU tentou assegurar, e o Congo, hoje, a República Democrática do Congo, está tentando chegar num regime semipresidencialista, democrático semipresidencialista. Mas não está indo bem, não, gente. Tá? O Congo, em questão de índice democrático, é um dos piores do mundo, muito mal colocado, a corrupção ainda é generalizada lá e tem muita violência, tá? E agora vem a parte que eu prometi para vocês de atualidade. Gente, o Leopoldo II, ele foi responsável por um dos maiores genocídios da história da humanidade, que foi premeditado, calculado, e ele estava ciente o tempo todo desse troço. Apesar disso, quando ele morreu, ele entrou para a história não como Leopoldo, filha da puta, entrou como Leopoldo, o rei construtor. Porque, igual eu disse para vocês, no começo, o Congo era dele, não era da Bélgica. E quase toda a riqueza que vinha da exploração do Congo ia para ele. Com esse dinheiro, para tentar aumentar a popularidade do regime lá, ele pagou um monte de obras na Bélgica. Então ele pagou anfiteatros, ele pagou aquelas corridas de cavalo, que eu esqueci o nome, eu acho que é jockey, alguma coisa assim. Ele fez um monte de construção megalomaníaca em Bruxelas, nas cidades da Bélgica. E aí isso meio que deu uma ocultada, uma passada de pano em tudo que ele tinha feito no Congo. Não que a sua época não tenham acontecido escândalos, porque ele foi muito criticado. Quando ele morreu, teve muita gente que, cara, cuspiu no caixão, uma coisa real, isso realmente aconteceu. Só que, a grosso modo, ele não tinha, o Leopoldo II, ele não tem a imagem que se deveria ter dele, de um dos maiores filhos da puta da história. E tem estátua desse cara para tudo quanto é lado na Bélgica. A estátua dele no cavalo, no centro de Bruxelas, em tudo quanto é canto. É uma figura famosa na Bélgica. Uma figura que foi responsável por 10 milhões de mortos. Então, ao longo, principalmente do século XXI, 2004, 2005, tiveram várias manifestações na Bélgica para derrubar a estátua desse cara. Sabe o que os manifestantes faziam? Olha só como a vida é irônica.
cortava a mão direita das estátuas, em analogia ao que eles faziam aqui no Congo. Vocês lembram que eu disse para vocês? Depedravam, pichavam. Mas mesmo assim, gente, assim, a Bélgica, ela tem um puta de um museu de história africana no centro de Bruxelas, gigantesco, tipo, um dos mais modernos, mais completos do mundo. Esse museu, até 1990, não fazia menção ao que tinha ocorrido no Congo. 1990, gente. Isso é ontem. A família real da Bélgica, até esse ano, nunca tinha pedido desculpas pelos que eles fizeram no Congo. Inclusive, o príncipe Laurent da Bélgica, que é um dos 38 príncipes que ele tem lá, eu não lembro de cabeça, ele chegou a falar o seguinte: ai, porque o Leopoldo II, ele nunca foi para o Congo, pessoalmente. Então é óbvio, eu não vejo como ele fez esse povo de lá sofrer. Olha o nível. Só que aí a gente teve um evento marcante esse ano, terrível, que foi o assassinato do George Floyd, teve as manifestações do Black Lives Matter nos Estados Unidos. O movimento expandiu para vários lugares do mundo, inclusive o Brasil, e chegou na Bélgica. E qual que é o maior símbolo de preconceito que a Bélgica tem? Esse cara. Então aí a gente tem as imagens lindíssimas, maravilhosas, que quando gente, eu fiz esse trabalho do Congo, que eu coloquei para vocês lerem, durante as manifestações do Black Lives Matter. Então, tipo, eu tava com um sorriso no rosto inacreditável, foi maravilhoso, né? Tipo assim, todos, segundo, estátua depredada. Então, isso aqui foi logo depois do assassinato de George Floyd, gente, ó. Que eles pintaram as estátuas de vermelho para simular sangue, escreveram, tiraram ela, cortaram a mão direita, e mais um monte de coisa, tudo bem? Foi sinistro esse negócio. Então tá aí um pouquinho atualidades para vocês, vai que pode relacionar alguma coisinha e tudo mais. Gente, alguma dúvida do Congo? Senão a gente segue para Portugal. Isso, falha na liberalização, foi isso mesmo. Então, tipo assim, Congo era um país fechado, o Lohan ele estava tentando abrir, liberalizar, só que deu errado. Deu errado não, ele não quis. Aí ele fechou o Congo de novo, então falhou na liberalização. Tudo bem, gente? Qualquer outra dúvida aí? Pera. Ele abriu, depois fechou, depois abriu? Não, ó. Congo era fechado por causa do Mobutu. Aí o Lohan deu um golpe e assumiu o poder. Ele prometeu que ia abrir. Só que ele endureceu, ele foi autoritário também. Aí depois teve uma puta de uma guerra civil. Entendeu? É a sequenciazinha? Nossa, gente, esse ano aconteceu muita coisa mesmo. Deus amado. Mas é bom. Não é bom, não, mas, tipo assim, o que eu quero dizer é que, cara, esse repertório sociocultural para esse ano, porra, é bastante coisa, cara. Muita coisa aconteceu esse ano. Negócio bizarro. E parece que, tipo, tem coisa que aconteceu há 30 anos atrás, sei lá, aquele assassinato daquele general do Irã, meu, foi esse ano, eu entrei em choque. Para mim, parece que foi 7 anos atrás. Porque quarentena, tá deixando todo mundo maluco. Então a guerra civil o que causou foi essa liberação do Congo, né? Não, Não. Foi isso, foi o contrário, foi que não liberalizou. Gente, não foi só isso, tudo bem? Assim, eu estou simplificando uma história muito difícil. O Congo tem tribalismo, tem umas intrigas internas lá, influência de empresa. É porque se eu realmente fosse falar, não ia dar tempo, de verdade. Não dá, é impossível. Então, tipo, grosso modo, simplificando muito, é isso. Mas não é só isso, tá? Só para deixar bem claro. Não, beleza. Gente, bora para Portugal. Portugal. Nossa, eu amo o sotaque deles. Vamos zoar o sotaque, porque ficar ouvindo é um saco. Eu poderia começar essa aula para vocês no século XXI, no século XX, desculpa. Que é realmente quando começam os eventos que vão terminar na Revolução dos Cravos e tudo mais. Só que eu preferi trazer essa introdução histórica para vocês se situarem, tudo bem? Então, gente, vamos lá. Portugal, durante o fim do século XV e início do século XVI, era o maior império do mundo. Brilhante, principalmente no que tange às grandes navegações.
que foi um país pioneiro, por N motivos que vocês já viram. Então, Portugal foi um país que se unificou cedo, que tinha uma grana para investir, que estava mais estabilizado do que a Espanha, por exemplo, que estava lutando contra os mouros. Detalhes, 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 detalhes. O que eu quero dizer é que o Império Português era um dos mais brilhantes da sua época, gente. Por exemplo, Portugal foi o primeiro a fazer o périplo africano, que é contornar a África. Então, peraí, eu vou pegar um mapinha aqui para vocês verem, porque eu não coloquei porque eu sou cabaço. Africano. Então, a gente estava na época das grandes navegações, Portugal queria chegar às Índias para conseguir especiarias de maneira mais fácil. O Cristóvão Colombo partiu para as Américas, achando que não tinha nada lá, os portugueses foram um pouco mais espertos e deram um contorno aqui na África. Quem fez isso, a viagem famosíssima do Vasco da Gama, dos Lusíadas. Então, aqui o Cabo da Boa Esperança, que antigamente era Cabo das Tormentas, Piriri Pororó. Eles foram os primeiros a fazer isso, gente. Os primeiros a achar uma rota eficiente até para a Índia, até para fonte das especiarias. E tiveram por muito tempo o monopólio dessa rota, o que fez de Portugal um país muito rico mesmo. Mas não só isso. Não foi só na questão das grandes navegações que Portugal se deu bem, gente. Portugal manteve um contato, era a única potência europeia a manter um contato íntimo com a China. A gente viu isso na aula de imperialismo. Eu falei para vocês os motivos. Tinha entrepostos comerciais na China. O porto de Macau, que só foi devolvido para a China em 1999, tinha entreposto comercial na Índia, em Goa, que até hoje tem uma população minoritária, mas que fala português. Tinha territórios na Ásia, como Timor-Leste, que a gente viu na última aula. Tiveram muito contato com a África. E isso vai ser uma coisa importantinha, eu vou falar daqui a pouco para vocês. E é óbvio, também tinha sob seu domínio o Brasil, que inicialmente não se mostrou promissor, mas depois se tornou uma das colônias mais prósperas do mundo, tá? Então, Portugal era um império brilhante, gente. Uma coisa gigantesca. E por um século, foi o maior império do mundo. Português, guardado as devidas proporções, porque não era um mundo globalizado, mas o português era a língua franca do negócio, do comércio, tá? Portugal realmente foi uma coisa grande, não foi pequeno, não. E uma coisa, essa parte... Igual eu disse para você, peraí, que eu vou pegar um mapinha aqui. Como é que é? Senão eu pego slides. África. Gente, os portugueses foram os primeiros a mandar expedições para a África. Tudo bem, então deixa eu tentar ampliar esse mapa. Baseados naquela ideia de levar o cristianismo, de civilizar, pedir pororó, tudo aquilo que a gente já sabe. Os portugueses foram pioneiros em chegar em vários lugares da África. Então, por exemplo, foram os primeiros a chegar aqui na região do Congo, do Reino do Congo, não o Congo moderno, mas do Reino do Congo, que era uma coisa diferente. Onde eles encontraram o Manicongo. Manicongo é tipo o imperador dos congoleses, tudo bem, então, do Reino do Congo. E, gente, foi uma coisa importante, tudo bem, então, esse encontro que eles fizeram. Os portugueses chegaram no Congo com a ideia de cristianizar o lugar. E deu certo, cara. Deu certo. Você teve, por exemplo, o rei Afonso, que por mais que tivesse um nome português, ele não é de Portugal, gente. Esse cara é do Congo. Esse cara é um manicongo, ele é congolês. Por quê? Porque ele se converteu ao cristianismo, gente. E ficou próximo de Portugal, aprendeu português, mandava cartas para Portugal, tinha um intercâmbio muito forte entre o Reino do Congo e Portugal. Ah, só por causa do cristianismo? Não. Óbvio que não. Claro que não ia ser isso. Mas eu quero deixar aqui para vocês que Portugal mandou muito missionário para a África. Descobriu muito lugar, descobriu entre muitas aspas, foi um termo terrível. Entrou em contato com muitos lugares. Teve intercâmbio cultural com muitos lugares. E um dos mais importantes foi o Congo, onde Portugal conseguiu converter ao cristianismo toda uma
um povo africano que nunca nem tinha visto, nunca nem tinha tido contato com o cristianismo. Uma coisa muito importante, isso é uma coisa gigantesca, tá? Só que qual que era o grande objetivo de Portugal ao fazer esses acordos com o Congo, com o rei Afonso? Tráfico de escravos. Isso é uma coisa bem consolidada na história, vocês sabem disso. Tinha todo um mercado de escravos dentro da África, prisioneiros de guerra e tudo mais. E aí, os próprios congoleses acordavam com os portugueses em levar alguma mão de obra escrava, que normalmente vinha para cá, vinha para o Brasil, nas plantações de cana, depois de café, piriri pororó, essa história que a gente já sabe, tá certo? Agora, não pensem que esse tráfico de escravos, só para deixar aqui, gente, curiosidade isso daí mesmo, ele foi completamente acordado entre Portugal e o Congo, por exemplo. Chegou um ponto, gente, que os portugueses, eles invadiam o Congo, o reino do Congo, raptavam as pessoas e foda-se. Foda-se se era da nobreza, não importava. Eles só levavam para o Brasil, até porque, gente, pelo amor de Deus, você acha que Portugal, por mais que ele tivesse essa relação com o rei Afonso, por exemplo, eles respeitavam? Não, eles consideravam todo mundo que estava lá inferior. Isso é muito bem documentado. Chegou ao ponto, gente, que o rei Afonso, o Manicongo, ele mandou alguns sobrinhos dele para estudar em Lisboa. Mandou para lá para estudar na faculdade mesmo, para pegar grau, para ter contato, para estudar mais o cristianismo e tal. Gente, esses sobrinhos nunca chegaram em Lisboa. No primeiro navio que colocaram eles direto para a costa brasileira, direto. E o rei Afonso, ele mandou uma carta pro rei de Portugal da época, falando, mano, cadê meus sobrinhos, cara? Porque não era qualquer pessoa, não era prisioneiro de guerra, não era escravo, era da realeza, cara. Só que Portugal tava cagando, não ligava. Então essa história, que tá muito no imaginário brasileiro, na nossa cultura, de eles trouxeram até príncipes, não é eufemismo, gente, isso é verdade. Isso aconteceu, uma coisa bizarrésima, uma coisa tenebrosa, assustadora, tá? Uma carta famosíssima do Afonso do Congo para o rei de Portugal, que ele fala, Afonso, somos amigos, somos irmãos de crença, do cristianismo, somos irmãos perante um Deus só, mas o meu país está ficando desabitado. Esse era o nível da colonização dos portugueses, tá? Com o tráfico de escravo. Só que quando a gente pensa em colonização, a gente pensa Brasil, piriri pororó, construir coisa e tal. Só que esse não era o caso na África, gente. Na verdade, não era o caso, em grande parte, das possessões portuguesas. Como é que acontecia, gente? Portugal não tinha um domínio contínuo na África. Não tinha um domínio contínuo na Ásia. Portugal tinha entrepostos comerciais, regiões pequenas onde era administrado por Portugal. Então, por exemplo, gente, olhem aqui. Essa manchinha verde, que está aqui à esquerda, é onde futuramente vai ser Angola. E essa manchinha aqui à direita é onde futuramente vai ser Moçambique, tá? Essas duas regiões enviavam muitos escravos para Portugal. Então, você tem, por exemplo, o porto de Cabinda, na Angola, que aparece em Mayombe e tal, super famoso. Moçambique também. Só que, olhem, gente, comparem com essa imagem e essa imagem. Olha como o domínio português era muito mais limitado ao litoral. Olha como toda a África, na realidade, eu já falei isso para vocês, os domínios da África eram litorâneos e não interioranos. Por quê? Porque é difícil pra caralho entrar na África. Você tem rota fluvial? Tem, mas junto com a rota fluvial tem malária, tem um monte de coisa. Então, por grande parte da história de Portugal, do Império Português, esses domínios, eles não eram inteiros. Então, você tinha muitas etnias, muitas tribos aqui em Angola, onde futuramente ia ser Angola, que se auto-administravam. A mesma coisa para Moçambique. Tudo bem, gente? Ok? E essa hegemonia de Portugal aumentou ainda mais quando descobriram ouro nas Minas Gerais, gente, aqui, tá bom? Então já era um império brilhante, muito rico, muito próspero por causa das rotas comerciais, por causa dos seus entrepostos. Mas quando Portugal descobriu ouro aqui, irmão, não tem para ninguém, cara. Não tem para ninguém de verdade. Quase tudo acabou na Inglaterra? Sim,
Só que Portugal deu uma ostentada bem da hora naquela época. Só que a gente sabe que Portugal não manteve esse título para sempre, de a maior superpotência do mundo, o grande império e tal. Eventualmente ele perdeu esse posto para a Holanda, que acabou superando Portugal nas rotas comerciais, no comércio de especiarias. Lembram, gente, da Companhia das Índias Ocidentais, da Companhia das Índias Orientais, que eram holandesas? Não todas, mas a maior de todas era holandesa. Perdeu para a Holanda, depois que perdeu para a Holanda, perdeu para a Espanha, que aí teve todo o lucro que a Espanha teve com o seu próprio projeto colonial, e aí, por fim, perdeu também para a Inglaterra, que foi o primeiro país europeu a se industrializar e a dar um rumo como grande superpotência do mundo. Tudo bem? Então, desde a crise do Império Português, quando as rotas de especiaria já não davam mais tanto lucro, quando o ouro no Brasil começou a ficar mais escasso, Portugal se tornou uma potência menor, principalmente na Europa. Tudo bem? E essa e esse fato de ter se tornado uma potência menor vai influenciar em tudo na vida dos portugueses, principalmente na política. Portugal não tinha jogo de cintura para articular coisa como a Inglaterra tinha, como a França tinha, que eram as grandes superpotências da Europa. Portugal era uma potência menor e, portanto, tinha que se contentar com menos. Isso vai ter um desdobramento muito forte na onda imperialista do século XIX. Por quê? Porque, gente, Portugal tinha planos muito ambiciosos para o seu novo projeto colonial. Portugal já tinha grandes colônias de tempos passados. Tinha Timor, tinha Angola, tinha Moçambique, tinha o Brasil. O Brasil tinha virado independente, mas enfim, ainda tinha territórios. E Portugal estava planejando aumentar ainda mais os seus domínios, tá? Então, quando os diplomatas portugueses comparecem à Conferência de Berlim, que foi aquela que fez a partilha da África e tudo mais, Portugal estava tentando negociar novos territórios. Olha só que interessante, gente. Os portugueses tentavam legitimar o seu domínio em novos territórios pelo aspecto histórico. Então, grosso modo, os portugueses defendiam: chegou primeiro, é seu. E por que eles falavam isso? Porque, como a gente acabou de ver, os portugueses chegaram primeiro em uma cacetada de lugares do mundo, inclusive no Congo, inclusive na China. Então, teoricamente, os portugueses falavam: a gente tem o direito de colonizar essas áreas, mais do que Inglaterra, mais do que França, porque fomos nós que chegamos lá. Isso é Portugal falando. Portugal é uma grande potência, gente? Não. Foi isso que aconteceu? Não. Então, a Inglaterra, quando pegou o papel lá de Portugal com as reivindicações, deu uma bela de uma risada e mandou os caras se fuder. Foi mais ou menos isso. Então, na Conferência de Berlim, Portugal não teve grandes resultados. Só conseguiu manter as colônias que ele já tinha. Então, Angola, Moçambique, Timor-Leste. Não conseguiu outros territórios expressivos. Então, o Congo que eles queriam foi para a Bélgica. No caso, para o Leopoldo II, depois para a Bélgica. Vários lugares que eles tinham chego, que eles tinham contestado, eles não conseguiram dominar. Tá bom? Então, outro grande exemplo de como Portugal não tinha influência política é isso daqui, gente. Esse mapinho que vocês estão vendo aqui à direita, que é conhecido como mapa cor-de-rosa. Ó, presta atenção, que isso vai influenciar em Mayombe, tudo bem? Mayombe não, em Angola e Moçambique. Gente, aqui, ó, tá Angola. Aqui tá Moçambique. Todo esse meio não pertencia a Portugal. Só que eles tinham a ideia, e essa ideia era conhecida como mapa cor-de-rosa, de dominar toda essa região da África, porque eles conectavam Angola e Moçambique. Tá certo? Essa era a ideia de Portugal. Só que a Inglaterra tinha outra ideia. O Egito era possessão britânica, Canal de Suez e tudo mais. A África do Sul também. Então, qual era a ideia da Inglaterra? Ligar por uma estrada de ferro Cairo, capital do Egito, e a cidade do Cabo, uma das 3 capitais da atual África do Sul. Vocês estão vendo aqui, ó, a estradinha de ferro, ó, tudo aqui, ó. Olha por onde ela passa, gente. Pelo plano português do mapa cor-de-rosa. Então, quando os ingleses eles souberam disso daí, eles ficaram putos,
Por quê? Porque se Portugal dominasse essas áreas, como estava planejando, essas áreas aqui centrais, que não eram de Portugal, essa ideia dessa ferrovia ia pro caralho. E eles não iam conseguir fazer. No fim das contas, essa ferrovia nunca nem foi construída. Tá bom, então? Mas, enfim. Gente, esse mapa que eu trouxe para vocês é de uma questão da GV, tá bom? Então, é uma coisa que às vezes aparece, tá? Só para deixar bem claro aqui para vocês. Então, Portugal, cara, se vira uma situação que, tipo, meu, eu não consegui grandes colônias, tá? Não consegui grandes coisas. E se eu não conquistar agora, de uma vez por todas, Moçambique e Angola, eu vou perder. Por quê, gente? Ó, domínio português era só no litoral. Só no litoral. Portugal não tinha um estado centralizado, fortificado em Angola. Não tinha um estado centralizado em Moçambique. Então, Portugal tinha medo que, se ele não instaurasse um governo forte nessas duas regiões, se Portugal agora não colonizasse de verdade essas duas regiões, ele poderia perdê-las. Sei lá, a França poderia invadir, a Inglaterra poderia invadir, ou qualquer coisa assim. Então, após a Conferência de Berlim, e especialmente no século XX, Portugal vai fazer uma colonização intensa de Angola e de Moçambique. A desculpa que eles usaram é que iam levar o cristianismo e a civilização europeia para essas duas regiões. Ok? Gente, alguma dúvida até aqui? Tá tudo bem? Tá tudo ok? Que é mais de, sei lá, 400 anos de história, bastante coisa. Se tiver tudo bem, mas continua. Ele decide fazer isso por causa da Conferência de Berlim, né? Você falou. Isso. Gente, a Conferência de Berlim foi uma puta de uma carta branca para as potências europeias invadirem a África. Aí Portugal falou, irmão, se eu não dominar Angola e Moçambique, alguém vai levar. Então eu vou dominar. Nossa, gente, tem uns passarinhos berrando aqui. Show. É nóis, parça. Gente, vamos continuar então. Já que tá tudo aqui. Só que, gente, essa ideia do mapa cor-de-rosa era secreta. Tudo bem, então? Portugal queria fazer isso aqui, ó, na surdina. Só que a Inglaterra descobriu. Os espiões da Inglaterra descobriram. E aí, irmão, depois que todo esse plano do mapa cor-de-rosa ele foi descoberto, a Inglaterra, em meados de 1890, fez um ultimato para Portugal. Ultimato, gente, que é tipo assim, ô mané, ou tu para com essa ideia, ou a gente vai ter um problema sério, tudo bem? E aí, gente, Portugal nessa época era uma monarquia que estava em decadência, tudo bem então? Que os portugueses acreditavam que não representava Portugal mais. E depois que a Inglaterra fez esse ultimato contra Portugal, os portugueses falaram, irmão, essa monarquia tá maluca, velho. Ela vai mergulhar a gente numa guerra com a Inglaterra, pelo amor de Deus. E aí, gente, esse ultimato britânico foi fundamental para que a monarquia portuguesa caísse. O último rei de Portugal foi deposto em 1910, 20 anos depois, mais ou menos, desse ultimato britânico, e foi instalada a primeira república. Caralho, velho. Caralho, passarinho. Fardo de se morar na roça, enfim. Onde é que eu tava mesmo, Jesus? E aí foi instaurada a primeira República Portuguesa, gente. Tudo bem? Então, ó, até então, Portugal continuava sendo uma monarquia. Orleans e Bragança, Peri e Pororó, não sei se era essa família real, mas também caguei. Até então era uma monarquia, a mesma monarquia de sempre. Foi só em 1910 que Portugal teve a sua primeira experiência duradoura republicana. Então, em 1910, o rei foi deposto, foi instaurada a primeira República Portuguesa, e no ano seguinte, 1911, foi feita uma Constituição em Portugal. Uma Constituição liberalizante, gente, uma Constituição progressista. E olha só como a história de Portugal tá assim, com a da Espanha. Olha só como as coisas se parecem. Gente, depois que a República foi instaurada, teve um grande movimento anticlerical em Portugal. Portugal seguia sendo um país muito católico, a igreja tinha muita influência na política do país, e aí depois que essa Constituição foi promulgada, ou ortogada, não sei, depois que ela foi
colocada lá, que ela entrou em vigência, Portugal se tornou um país secular. Ou seja, não devia ter influência da igreja no Estado. Então começou uma onda anticlerical muito forte contra a influência da igreja. Então, os jesuítas, que ainda existiam, foram expatriados, ou seja, perderam a cidadania portuguesa, teve um monte de perseguição à igreja, muito parecido com a Espanha, gente, antes do Franco, muito parecido mesmo, tudo bem? Só que isso aumentou a instabilidade de Portugal. E uma galera mais conservadora começou a ficar incomodada com isso daí, começou a ficar incomodada. E gradualmente, essa nova república começa a caminhar para um conservadorismo, para uma coisa mais à direita. Tudo isso, esse movimento, é coroado em 1918, quando um cara chamado Sidônio Paz, que é um português, ele, que era um militar, ele aplica um golpe nessa primeira república, toma o poder para si e começa um governo quase ditatorial. Ainda era uma república, tá? Só que as coisas começaram a mudar. Esse é o Sidônio Paz, gente. E o movimento o período em que ele governou, ficou conhecido como sidonismo, ou dezembrismo, porque o golpe dele foi em dezembro, tudo bem? Foi o período em que ele foi presidente de Portugal. Era um grande crítico da República, e ele foi responsável, o principal responsável, por começar a caminhar Portugal para um regime mais autoritário. Foi durante, por exemplo, o governo dele, que foi aprovado o unipartidarismo, ou seja, só poderia ter um partido agora em Portugal, tá certo? Que não era o que a Constituição de 1911 pregava, tá? Isso era completamente contra o que ela preconizava. E o Paz, ele é considerado pelos historiadores como uma figura fundamental para a consolidação de um monte de ditadura ao redor do mundo. Por quê? Porque ele que criou alguns preceitos que foram usados pelos novos ditadores naquele período. Então, por exemplo, ele começou a governar pelo carisma, ele fez toda aquela exaltação da pátria, de Portugal e tudo mais. E aí, gente, os regimes de outros lugares do mundo viram que o Sidônio Paz estava fazendo em Portugal e falaram, cara, eu quero fazer isso aqui também. Querem um exemplo? O Estado Novo, do Vargas. Gente, governo carismático, exaltando o Brasil, pelo amor de Deus, mesma coisa. Só que esse menino aqui foi assassinado. Olha que merda, gente, ele foi assassinado. Então, recapitulando, que eu sei que pode estar confuso. Portugal era uma monarquia. Depois que os ingleses descobriram o mapa cor-de-rosa, eles ficaram putos com Portugal e deram um ultimato. Esse ultimato enfraqueceu a monarquia, que foi deposta em 1910. E aí foi instaurada uma república. Em 1911, foi aprovada uma constituição. A república portuguesa, a primeira república portuguesa, no começo de sua história, tinha um viés um pouco mais progressista, tudo bem então? E principalmente anticlerical. Esse anticlericalismo, por sua vez, fez com que algumas alas mais conservadoras de Portugal começassem a se incomodar, até que chega o ponto que, em 1918, Sidônio Paz dá um golpe na República e pega o poder para si, vira presidente de Portugal. Esse mesmo Sidônio Paz, que foi responsável por começar a caminhar Portugal para um viés mais à direita, para um viés mais autoritário. Governava por carisma, governava por medidas autoritárias, no unipartidarismo, exaltando sua pátria, e todas essas características foram muito usadas, assimiladas por outras ditaduras ao redor do mundo. Por exemplo, o Estado Novo, de Getúlio Vargas. Porém, em 1918, mesmo ano que ele tomou posse, o Sidônio Paz acaba assassinado. Portugal já estava instável. Depois que Sidônio Paz é assassinado, o país perde completamente os freios. Vira uma anarquia do caralho. E aí, gente, simplificando muito a história, porque ela é longa, em 1926, ou seja, 8 anos depois que o Sidônio Paz é assassinado, teve um monte de governo aí no meio que tentou recuperar o progressismo da República, que tentou lutar contra a ditadura, só que deu errado, tá? Portugal estava caminhando, inevitavelmente, para medidas mais autoritárias.
E a coroação dessas medidas se deu em 1926, quando aconteceu o famosíssimo golpe de Estado de Maio. Um golpe liderado por militares e alguns civis antiliberais, tá? Que eram contra a Primeira República e os seus ideais progressistas. Esse golpe transformou Portugal em uma ditadura. O chamado Estado Novo Português, olha só, mesmo nome do Brasil. E depois que o Estado Novo foi promulgado, em 1933, ou seja, depois do golpe, foi realizada uma nova Constituição, essa Constituição que dava ainda mais poder para o Estado, que o tornava ainda mais autoritário, e foi quando, em 1933, o país começou a ser formalmente administrado por um cara que vocês vão ver muito, que vocês me ouviram muito falar, Antônio de Oliveira Salazar. Ok? Ah, gente, e esse período do Estado Novo Português também é conhecido como Segunda República, tá bom? Então, que vai de 33 até 74. Alguma dúvida até aqui, gente? Tá tudo ok? Tá tudo tranquilo? É uma coisinha meio... Tem bastante coisa. É tipo a Espanha, irmão. Ah, a Espanha, uma monarquia, aí teve carlismo, aí teve república, aí teve conservador ganhando, aí teve socialista, aí teve levante. É complicado, gente. História de país ibérico é complicado, cara. Eu fiquei umas 3 horas pra entender essa merda, sem zoeira. É foda, difícil. Mas eu resumi. E, gente, de novo, isso é um resumo, tá bom? Então, notem que entre o assassinato do Sidônio Paz até esse golpe do Estado Novo, tem 8 anos que eu só pulei. Por que eu pulei? Porque é muito detalhe, irmão. Porque, sei lá, cara, pra mim não faz sentido. É mais do mesmo e tal. Só que assim, saiba que isso é um resumo, tá bom, gente? É muito mais complexo que isso. Muito, muito, muito mais complexo. Antônio de Oliveira Salazar assume o poder, de fato, de Portugal em 1933, por mais que ele tenha... O Edu, a Vivian está perguntando se antes era uma república durante o sidonismo ou era uma ditadura? Então, gente, é que assim, a gente tem uma ideia muito errada de que república é sinônimo de democracia. Não é. Tudo bem? República a gente estudou quando eu dei Roma para vocês, res pública é você ter, enfim, detalhes. Era uma república, mais ditatorial, mas ainda era uma república. Republicanismo não é sinônimo de democracia. Você tem repúblicas ditatoriais. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União Soviética era uma república? Era. Era democrático? Não. Tá? Então, sim, era uma república, mas ditatorial. Tudo bem, Vivian? E ainda não era a ditadura de fato em Portugal, cara. A ditadura começou de vez, lombo estralando e tal, agora, Estado Novo Português, depois que o Salazar assumiu o poder. Ok? Beleza, então, gente, bora continuar. Então, Antônio de Oliveira Salazar assume formalmente o governo em 1933, por mais que tenha atuado diretamente para que o golpe de 1926 acontecesse, mas ele assume nessa época, tudo bem? E o governo de Antônio de Oliveira Salazar, igual eu cansei de dizer para vocês, é fascista. Completamente fascista. Muito parecido com o franquismo. Por quê? Porque em Portugal a gente vai ter o mesmo fenômeno do fascismo clerical, que é aquele aumento do poder do Estado, só que também a exaltação da igreja, dos bons costumes e tudo mais. Portugal era um país muito católico. E o Salazar, inclusive, vai usar isso ao seu favor. Tudo bem? Então, vai colocar Portugal como a grande potência que espalhou o cristianismo para o mundo, que o levou, por exemplo, para as Américas, para a África, para a Ásia. Ele vai usar isso a favor dele, tá? Qual que era o partido português, o partido fascista? Então, na Alemanha tínhamos os nazistas, na Itália os fasces de combate, na Espanha a Falange, aqui em Portugal a gente vai ter a União Nacional, que é um partido fascista português que até 1945, ou seja, término da Segunda Guerra, tinha um monopólio do parlamento do país, tá? Não poderia ter outro partido em Portugal
até 1945, ok? Igual eu disse para vocês, a propaganda governamental era muito forte, como é em todo regime fascista, e o Salazar fazia questão de colocar Portugal como o herdeiro das cruzadas. Então, aquele negócio de espalhar o cristianismo e tudo mais, isso aí é importante para eles, tá? E é durante essa parte importante, gente, olha só. Aqui vem o plot twist, o X da questão. É durante o governo do Salazar, é durante o salazarismo que a colonização vai ser muito incentivada. Muito, tá? Então, Portugal teve carta branca para colonizar de vez Angola e Moçambique pós-Conferência de Berlim. Só que o país estava muito instável, tinha acabado de trocar uma monarquia, aí instaurou uma república, então eles não tinham enviado de fato um arquétipo muito forte para Angola e para Moçambique. Agora mandaram. No regime do Salazar mandaram. Tá bom? Por que isso? Para tentar resgatar o passado glorioso, gente. Um conceito que eu disse para vocês é geral para qualquer partido, para qualquer governo fascista. Aquela ideia de tínhamos um passado onde éramos fortes, onde éramos pica, e eu quero resgatar esse legado. O Reich com a Alemanha, o Império Romano com os italianos, o Império Ultramarino Espanhol com o Franco, e no caso de Portugal, esse passado glorioso que o país tinha tido durante as grandes navegações, durante tudo que tinha feito, tá bom então? E, obviamente, o grande símbolo disso eram as colônias portuguesas, tá? E aí, só para complementar aqui para vocês, eu já disse isso, mas vou repetir de novo, durante a Segunda Guerra Mundial, Portugal se manteve neutro do conflito. Por mais que fosse fascista, não tomou o lado do Mussolini nem do Hitler, tá bom? Então, ficou na dele. E isso garantiu que o salazarismo continuasse pós Segunda Guerra Mundial. Porque, gente, depois da Segunda Guerra, Inglaterra, França e companhia tentaram democratizar a Europa. Ó, presta atenção nas aspas, tá? Então, deporam o Hitler, colocaram... Deporam não, né? Ele se matou. Mas, enfim, tiraram os nazistas do poder, aí colocaram, pelo menos na parte ocidental da Alemanha, um regime democrático, mesma coisa para a Itália. Só que Espanha e Portugal, que não tinham participado da guerra, ó, continua aí com a ditadura e finge que eu não tô vendo, tá? E finge que eu não tô vendo. Foi meio que assim. Só que isso não quer dizer que a ONU, principalmente, as grandes organizações internacionais, não tivessem feito não tivessem feito uma pressão para que os regimes da Espanha e de Portugal suavizassem, tá? Então, depois do fim da Segunda Guerra, principalmente a ONU fez uma influência aí para que o franquismo e o salazarismo desse uma afrouxada. Então, é nesse período, por exemplo, que o Franco promete que depois que ele morrer, a Espanha vai voltar a ser uma democracia, sem atrito, tá? Só uma transição legal. E isso também aconteceu com Portugal, gente. Então, o salazarismo se enfraqueceu depois do fim da Segunda Guerra e o multipartidarismo voltou a Portugal em 1945. Lembra que eu falei para vocês que a União Nacional ela manteve a hegemonia até 45? Então, porque acabou a Segunda Guerra, a ONU fez pressão em Portugal e aí o regime abriu, tá certo? Ficou um pouco mais de boa. Só que não se enganem, por mais que em 1945 o multipartidarismo foi permitido apenas a criação de partidos, ou seja, o povo se reunir nesses partidos. Só que esses partidos não poderiam concorrer às eleições, tá? Que esse cargo ainda era só da União Nacional. Então, basicamente, pode ter partido, só que o partido não pode tomar o lugar da UN. Não pode, ok? E depois da Segunda Guerra Mundial, gente, que eu já falei para vocês, a gente tem as ondas de descolonização do mundo, a gente tem o conceito de autodeterminação dos povos, piririporó, e a gente tem um monte de independência no mundo. Já falei algumas para vocês. Indochina, Índia, Argélia, Egito, Congo, mais um monte de outras, tá certo?
Só que olha o detalhe que isso é importante. Grande parte dessas independências, desses movimentos de independência, tinha um caráter socialista. Argélia, vocês lembram que eu disse para vocês? Pois é, Congo, por mais que o Lumumba não fosse socialista, tinha uma ala bem tendenciosa no Congo, tá certo? Gente, estamos na Guerra Fria. Estamos no mundo bipolar. Você acha que os Estados Unidos estava satisfeito com essas coisas? Você acha que quando a Argélia se tornou um país socialista, ele ficou feliz? Não. Então, olha só o detalhe. Olha só como são as coisas. Durante o finalzinho da Guerra Fria, 1960, 70, os Estados Unidos percebeu que a onda descolonizadora do mundo era inevitável. Não tinha como segurar as colônias. Não nesse mundo. Não no mundo moderno. Não no mundo da ONU, da autodeterminação dos povos. Então, Angola, Moçambique e todas as outras colônias iam virar independentes, eventualmente. E era muito melhor para os Estados Unidos que as metrópoles negociassem essas independências do que os próprios países atingissem ela. Por quê? Porque normalmente, quando os países lutavam, quando as colônias da África, da Ásia lutavam pela sua independência, essa luta tinha caráter socialista. Então, os Estados Unidos começou a fazer uma pressão fodida para todas as outras nações que ainda tinham colônias para liberá-las, para negociar a descolonização. Porque, caso contrário, poderiam ter levantes socialistas. Levante socialista, efeito dominó. Efeito dominó, comunismo. Comunismo, a gente já sabe. E Estados Unidos fez pressão para o Salazar, para ele libertar as colônias. Só que ele fez o contrário, gente. E é por isso que a independência de Angola, a independência de Moçambique, foram uma das últimas a acontecer na África. E é por isso que elas são chamadas de descolonizações tardias. Porque o Salazar não estava disposto a perder esses lugares. Era muito importante para o regime. Ó, gente, a gente tem esse mapa aqui à direita, que era uma propaganda portuguesa. Ó, Portugal, Nepal, un petit pays. Tá em francês, eu não sei porquê, mas isso era uma propaganda do regime salazarista. Portugal não é um país pequeno. É o que está escrito aqui. Ó, gente, olha só. Eles pegaram Angola e colocaram no mapa da Europa. Pegaram Moçambique e colocaram no mapa da Europa para mostrar. Olha como Portugal é pica, irmão. Olha o tanto de coisa que a gente tem. Olha o tamanho dos nossos domínios. É aquele negócio, gente, do passado glorioso. Isso era muito importante para o Salazar. Isso era muito importante para manutenção do Estado Novo Português. Então, Estados Unidos, por mais que tenha feito pressão para que Portugal negociasse a independência com essas colônias, Portugal não fez isso. Inclusive, tentou endurecer o regime, tentou causar uma união entre Angola, Moçambique e Portugal, entre suas colônias e a metrópole. Fez isso de diversas maneiras, pela propaganda e, olha só, pelo esporte, gente. Então, jogadores angolanos, jogadores moçambicanos, jogavam na seleção portuguesa de futebol. E um dos maiores jogadores de todos os tempos português foi o Eusébio. Eusébio que caiu na FUVEST do ano passado. Olha só como as coisas estão ligadinhas, gente. Tá bom? Vocês entenderam? Tá tudo claro até aqui? Tá tudo ok? Que esse é o plot twist da aula, gente. Essa é a parte que você fala, caralho, faz tudo sentido. Essa é a hora que você vê que tá tudo ligado. Tá tudo ok? Eu dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos continuar. Só que o salazarismo, gente, não podia durar para sempre, é óbvio, né? Em 1968, peraí que eu não... Ai, eu esqueci de ver, espera aí. Deixa eu ver uma coisinha, gente.
Tá certo. Nossa, que susto. Em 68, gente, o Salazar sofreu um acidente doméstico. Ele caiu de algum lugar, sei lá, e aí deu problema na cabeça dele. Então ele foi afastado do governo por incapacidade. E aí ele morreu 2 anos depois. É isso que eu tava vendo, viu, gente? Eu não lembrava, não tinha, eu tinha ficado de ver se ele tinha morrido realmente em 1970, mas ele morreu, tá? Então Salazar morre. E aí o salazarismo, porra, gente, tem um nome do cara, sabe? Dominava por carisma e tal. O regime de Portugal enfraqueceu muito, muito depois disso. E o Salazar, ele foi substituído por um cara chamado Marcelo Caetano, tá? E o Marcelo Caetano, ele prometeu fazer reformas modernizantes em Portugal, fazer uma abertura política. Porque até então, gente, Portugal é uma ditadura, tá bom? O último país da Europa tem uma ditadura fascista ainda no poder. Olha só como são as coisas. Então, entre 1968 até 1970, aconteceu a primavera. Primavera foi foda, hein, Eduardo? A Primavera Marcelista, que foram essas promessas de reforma. Então, o governo ia dar mais assistência social, ia ter uma abertura do país para o capital estrangeiro, porque Portugal até então era muito protecionista, tá? Ia ter uma suavização do regime, multipartidarismo foi prometido agora para eleições. Só que o Marcelo Caetano falou e não fez porra nenhuma. Tá bom, então? Muito pelo contrário, gente. Por mais que o Salazar estivesse morto, o salazarismo em si continuava. E a maior prova disso é um discurso que o Marcelo Caetano ele faz quando foi questionado sobre a independência da Angola, sobre a independência do Moçambique, que ele falou uma frase: estamos orgulhosamente sós no mundo. O que essa frase quer dizer? O mito do orgulhosamente sós. Quase todas as metrópoles da Europa já tinham libertado suas colônias, na negociação ou na porrada. Então, o império, o grande império inglês não existia mais, o francês também não, o espanhol também não, mas Portugal ainda teimava em continuar com as colônias. Em uma coisa completamente retrógrada, quando se comparado aos vizinhos. E aí é que vem esse negócio do orgulhosamente sós. É do português bater no peito e falar: eu não liberto minhas colônias com orgulho, eu continuo meu protecionismo com orgulho. Por mais que esteja sozinho no mundo, eu estou orgulhosamente sozinho, porque estou fazendo a coisa certa. Essa era a política do Marcelo Caetano. Então, por mais que ele tivesse prometido maior liberalização, ele não cumpriu. Esse mito, orgulhosamente sós, ainda era muito forte dentro de Portugal. Muito, muito, muito forte. Só que é o seguinte, irmão, a guerra colonial já estava em curso. A gente vai ver isso daqui a pouco. Angola e Moçambique já estavam encaminhando com o seu movimento de independência. Eles estavam na base da porrada. E tinha muito soldado lutando lá em Angola, lá em Moçambique. Tinha muito soldado português lutando na África. E depois que essas reformas políticas que o Marcelo Caetano prometeu e não fez, a população em geral de Portugal começou a ficar insatisfeita. E essa ala portuguesa, essa ala militar do exército, que estava lutando lá na puta que pariu, na África, para uma guerra que era perdida, que não tinha jeito deles ganharem, começou a planejar um golpe. E é aí, gente, até arrepio, porque de verdade, isso é muito bonito. A gente teve o que, na minha opinião, e eu vou ser parcial mesmo, caguei, foi um dos movimentos mais bonitos da história da humanidade, que foi a Revolução dos Cravos. Gente, a Revolução dos Cravos foi a tomada do poder de Portugal. Foi o fim do Estado Novo Português para caminhar o país para uma república verdadeiramente democrática. Tá bom, então? Então, esses soldados aqui, que estavam nas colônias, que lutavam na guerra colonial, aplicaram um golpe. Mas o golpe, gente, foi pacífico. Só 4 pessoas morreram, e morreram por alguns atritos que, honestamente, eram inevitáveis. Mas, de grosso modo, a revolução como um todo foi completamente democratizada. Democratizada não, foi completamente pacífica. Tudo bem, então? E os soldados leais, teoricamente leais ao governo,
quando eles viram o movimento acontecer, quando eles viram a população saindo na rua para lutar contra o fim do Estado Novo, eles se recusaram a defender o governo. E, em agradecimento, a própria população deu a esses militares cravos, que são símbolo de Portugal. E eles colocaram eles nas armas. Olha só, gente. Essa imagem é muito bonita, cara. É muito legal. Esse movimento, a Revolução dos Cravos, também foi encabeçada por um movimento de esquerda, tá? Tinha socialistas e também tinham comunistas, gente. Quem acabou predominando, no final das contas, foram os socialistas, tá? Os comunistas até tentaram dar um golpe depois, mas deu errado. Detalhe, não vou passar para vocês, tá? Se vocês quiserem, deem uma olhada depois, tem bastante documentário sobre a Revolução dos Cravos, e documentários bons, tá bom? Depois que aconteceu a Revolução dos Cravos, que o Marcelo Caetano foi deposto, que acabou o Estado Novo Português, em Portugal, sucedeu-se um governo de caráter socialista, acreditem ou não, em plena Guerra Fria. E o país, que até então era tão atrasado em pautas sociais, caminhou para um verdadeiro welfare state, estado de bem-estar social, gente, vocês lembram? E o mais importante para essa aula inteira, foi depois da Revolução dos Cravos que o regime colonial português afrouxou. Ele se tornou mais brando e a metrópole começou a negociar a independência de suas colônias. Gente, eu normalmente pergunto se está tudo claro de 2 em 2 slides, mas esse em específico vocês têm que entender. Vocês entenderam a Revolução dos Cravos, gente? Essa parte é importantíssima para a aula, de verdade. Mas, tá tipo, os colonos também não lutaram nessa Revolução dos Cravos? Não, tipo, não lutaram, né? Foi pacífico, né? Não, tipo assim, já tava tendo guerra colonial nas colônias, tá? Angola já tava tendo levante, Moçambique também já fazia mocota e tal. E aí, gente, esse povo que tava lutando nas colônias, os portugueses que estavam lá lutando na guerra colonial, pô, irmão, eu tô aqui me fudendo com risco de morrer por uma guerra sem sentido, por um estado que eu não admiro, sabe? Aí eles fizeram esse levante, entendeu? Mas coisas separadas. Entendi. Beleza, então acho que eu entendi. Não, perfeito, gente, verdade. Essa é a parte mais importante da aula, na moral. Ó, uma coisinha que eu quero deixar bem claro para vocês. Por mais que a Revolução dos Cravos tenha suavizado o domínio colonial, a gente não pode considerar que as colônias Angola e Moçambique tornaram-se independentes só por causa da Revolução dos Cravos, tá bom? Não é verdade. Elas iam se tornar independentes. A Revolução dos Cravos acelerou esse processo. Mas eles iam ganhar a guerra. E mais importante do que isso, gente, a Revolução dos Cravos só aconteceu porque estava tendo a guerra colonial. Porque angolanos, moçambicanos, pessoas nascidas em Guiné-Bissau lutavam contra o domínio português. Porque eles teimaram, porque eles falaram, queremos ser independentes. Sem essas pessoas, a Revolução dos Cravos nunca teria acontecido. Então é errado a gente atribuir a independência desses países única e exclusivamente esse movimento aqui. Não foi isso, tá bom? Gente, vamos lá. Eu juro que é rapidinho, de verdade. É bem rápido essa parte. Bem rápida, bem rápida. Vamos falar das colônias portuguesas que ficaram independentes, tá bom então? Então, começando, ó, lembra na última aula que eu falei para vocês, o Timor-Leste se tornou independente em 1975, pós-Revolução dos Cravos? Agora vocês sabem o que é a Revolução dos Cravos. Então, vamos lá. Angola, gente, vocês estão carecas de saber por causa de Mayombe, livro maravilhoso, perfeito, incrível. Não preciso nem falar. Em 1956, como em quase todas as outras colônias da África, foi fundado um movimento de guerrilha anticolonial na Angola, o MPELA, Movimento Popular pela Libertação da Angola, de caráter marxista, apoiado pela União Soviética, pela China e por Cuba, que lutava pela autonomia do país e que era liderado por um cara chamado Agostinho Neto, que é essa pessoa que vocês estão vendo aqui à direita, um grande líder angolano, um grande líder mesmo. É um cara até hoje reverenciado lá, tá?
Só que, gente, em que períodos estamos no mundo? 1956, exatamente, Guerra Fria. E isso, meus amores, é uma característica que vocês vão ver para todos os movimentos de independência que a gente vai ver hoje. Tem guerrilha socialista? Pode ter certeza que vai ter guerrilha pró-Estados Unidos também, que foi o caso, gente. Então, nos anos 60, foi fundada a Frente Nacional de Libertação da Angola, o FNLA, que contava com o apoio dos Estados Unidos e da África do Sul, que era anticomunista. Tudo bem, então, gente? A gente vai ver isso na próxima aula, mas a África do Sul era muito anticomunista. E também, nos anos 60, foi fundada a UNITA, que eu sempre esqueço o nome, União Nacional para a Independência Total da Angola, que também era anticomunista, ok? Uma coisa que marcou tanto a independência da Angola, como, honestamente, todas as independências da África, foram atritos regionais, o tribalismo, gente. A gente vê isso muito em Mayombe, muito mesmo. Personagens que são de tribos diferentes, então um é Kikongo, o outro é de outra etnia, e aí dá atrito. Tudo bem, então? E era programa do Movimento Popular pela Libertação da Angola, do MPLA, superar esses atritos. Superar o tribalismo. Então, gente, sabe aquela frase do Marx, trabalhadores do mundo univos, independente de nossas origens, de nossas classes, de nossas raças e tudo mais, somos todos proletários e como proletários somos explorados e por isso temos que nos unir? Era mais ou menos a mesma coisa aqui, gente. Querendo ou não, somos todos angolanos, tá? De origens diferentes, de tribos diferentes, falamos línguas diferentes, mas todos angolanos. Temos que nos unir por uma causa muito maior, que é a Revolução Socialista. Esse era o plano da MPLA. O norte do país, durante a guerrilha, foi ocupado pelo FNLA, o sul pela UNITA, mas o centro, que era a parte mais importante da Angola, porque onde fica a capital do país, Luanda, foi ocupada pelo MPLA. Após a Revolução dos Cravos, a Angola atinge a independência do país em 1975, com o Acordo de Algor. Gente, isso é importante, tudo bem? Então, o Acordo de Algor foi o que formalmente deu independência à Angola. Então, Portugal e Angola sentaram lá e fizeram esse acordo pela independência do país. Olha que lindo, que beleza, agora a Angola é independente. Yay! Não. Porque depois da independência da Angola, a gente tem uma puta de uma guerra civil, que foi lutada pelo MPLA, pela UNITA e pelo FNLA. Lutaram para ver quem que ia administrar o país. Lembrando, gente, Guerra Fria, tudo bem então? Completo. Então, basicamente, de um lado socialista, do outro lado capitalista. No fim dos anos 70, o FNLA, ele se dissolve e é absorvido pela UNITA. Então, agora são só dois lados, gente, MPLA e UNITA. Os dois lutando, para ver quem que ia administrar o país. Gente, capitalista comunista, Guerra Fria, claro, isso está claro para vocês. Essa guerra civil vai durar até 1992, vai ter um pequeno intervalo, aí vai ter outra guerra civil, vai ter uma continuação que vai durar até 2002. Ai, tem muito mais detalhe que isso? Tem muito mais detalhe, mas eu não vou passar para vocês porque eu nunca vi cair. E é realmente muito entrelinha, gente, ok? Essa guerra civil na Angola deixou mais de 1 milhão de mortos. Tá? Foi uma coisa terrível. Hoje em dia, Angola caminha para uma coisa mais, para um regime mais democrático. Só que, assim como todos os países africanos, Angola tem um índice desgraçado de corrupção. Tá? Mas assim, gente, é inacreditável mesmo. Então é muito difícil que um regime se consolide em Angola, é bem complicado lá mesmo. E vira e mexe tem insurreição interna, é um bagulho complicado. Mas enfim. Gente, essa foi Angola. Vamos para Moçambique. Olha só como as coisas são parecidas. Em 1962, foi fundado o FRELIMO, Frente de Libertação de Moçambique, um grupo guerrilheiro marxista que, olha só, queria a independência do país. Qualquer semelhança com o MPLA não é mera coincidência, ok? Inicialmente, o FRELIMO era liderado pelo Eduardo Mondlane, eu realmente não sei como falar o nome dele, mas ele foi assassinado em 1969, ele foi substituído pelo Samora Machel, que é esse cara que vocês estão vendo aí à direita, tudo bem então?
Após a Revolução dos Cravos, a independência de Moçambique foi negociada. Foi instalada uma república socialista em 1975, tudo bem? E o Machel virou presidente de Moçambique. Porém, os Estados Unidos e a África do Sul bancaram um grupo de guerrilha para dominar essa república recém-instaurada. Então, ó, Moçambique era colônia, virou independente. Quem assumiu o poder foi o Machel. Só que o governo era de caráter socialista. Estamos na Guerra Fria. Então, os Estados Unidos e a África do Sul, que era antimarxista, bancaram um outro grupo de guerrilha chamado Renamo, Resistência Nacional Moçambicana, para tirar o Machel do poder, para acabar com esse governo socialista. E aí, olha só o que aconteceu. Guerra Civil, que matou mais de 1 milhão de pessoas e que também foi fomentada por conflitos étnicos raciais. Em 1994, foi celebrado um armistício, teve fim a Guerra Civil de Moçambique e eleições multipartidárias foram realizadas. Eleições em que o Frelimo ganhou, tudo bem? Ele assumiu o governo agora de maneira democrática. Só que com o passar do tempo, gente, o Frelimo se afastou desse ideário marxista, socialista da revolução, tudo bem? Hoje Moçambique é um país bem capitalista, tá, gente? É bem capitalista mesmo, tá? Então ele se distanciou desses ideários marxistas, ok? Esse foi Moçambique. Gente, tá acabando a aula, juro por Deus. Ô Edu, mas quem ganhou a Guerra Civil, então, foi o líder... Ai, que tava contra nos Estados Unidos, né? Como assim, Léo? Não teve uma guerra civil? Teve Moçambique. Entre o Frelimo, que era marxista, tá. e um outro grupo que era anticomunista, tudo bem? Beleza, gente. Última coisa, eu juro por Deus, tudo bem? Então, Guiné-Bissau e Cabo Verde. É a última parte, gente. De verdade, ó, Guiné-Bissau, gente, ó, esse pedacinho de nada aqui na África, e Cabo Verde aqui, tá bom? Então, hoje em dia, são dois países diferentes. Naquela época, era tudo a mesma coisa. Era tipo um grande bloco. Então, em 1956, foi criado o Partido Africano de Independência de Guiné e Cabo Verde. O PAICG, tá bom? Que, olha só, tinha caráter marxista, e que foi o que liderou o movimento de independência nesses lugares. Após a Revolução dos Cravos, teve autonomia dessas duas regiões. E em 1980, Cabo Verde e Guiné-Bissau se separam de uma vez. Gradualmente, nos dois países, o caráter marxista revolucionário foi abandonado e também acabou o unipartidarismo, porque por um tempo só o Partido Africano de Independência de Guiné e Cabo Verde poderia disputar eleições, tá? Então, gente, é tudo a mesma coisa, tudo bem? Então, a Angola tinha movimento socialista, aí ganhou, teve Revolução dos Cravos, virou independente, guerra civil. Moçambique tinha movimento de guerrilha marxista e tudo mais, aí teve Revolução dos Cravos, negociou a independência, guerra civil. Aí aqui, porque Guiné-Bissau e Cabo Verde estavam lutando pela independência, aí teve a Revolução dos Cravos, negociaram a independência. Nesse caso, não teve uma grande guerra civil, mas vocês veem que é parecidinho, tá? E só um detalhezinho bem interessante que eu achei. Gente, a história de Cabo Verde é um pouco parecida com a dos Estados Unidos. Olha só. Não leve o que eu tô falando agora tão a sério assim. Eu só quero que vocês entendam, tá bom? Então, Cabo Verde, gente, por muito tempo, porque era um lugar menor, de pouca importância, foi abandonado por Portugal. E aí, o que acontece? Os próprios cabo-verdianos, eu acho que esse é o gentílico, não tenho certeza, eles assumiram o governo de Cabo Verde. Então, Cabo Verde tinha muito mais autonomia que as outras regiões. Os próprios nativos, em grande parte, administravam a colônia. Como foi com os Estados Unidos, gente, as 3 colônias, que a Inglaterra estava cagando e aí o povo administrou, entendeu? Isso não aconteceu em Angola, isso não aconteceu em Moçambique. Aqui era Corinthians, irmão, aqui era Portugal que mandava, entendeu? Não leva muito a sério, não, é só um detalhe que eu quis passar para vocês, ok? Gente, teoricamente a gente acabou a aula, mas eu quero deixar uma última reflexão para vocês, tudo bem?
se a África é soberana ou não. Futuros franciscanos e franciscanas já disse para vocês vão ter uma matéria chamada Teoria Geral do Estado na faculdade, e vocês vão estudar soberania nessa matéria, bastante mesmo. É uma característica que é essencial para que qualquer governo se mantenha, ele ser soberano, ele ser autônomo. E aí eu trago a reflexão para vocês, gente, se a África é soberana. Porque é o seguinte, tirando raríssimas exceções, a colonização portuguesa, a colonização europeia na África não estava preocupada em colocar um Estado que beneficiasse a população desses locais. Não estava preocupada em dar condições de educação, de um conhecimento político maior, qualquer coisa assim. Colônia tem que dar lucro. Só isso. Então, em grande parte dos países da África, os nativos, o povo africano, só não podia exercer, ocupar cargos públicos. Olha só, gente, eu peguei dados do Congo para vocês. No Congo belga, tinham 5.000 cargos administrativos. Isso é tudo, gente. É advogado, piriri pororó, gente que vai cuidar do governo e tal da colônia. 5.000 cargos. Sabe quantos nativos ocupavam esses cargos? 3. Ah, 3.000? Não. 3. De 5.000 cargos de ocupação, de administração pública no Congo, apenas 3 eram ocupados por congoleses. Então, quando o Congo virou independente, a população do Congo era iletrada, era pobre e não tinha experiência administrativa. Gente, generalizem isso para toda a África. Isso foi generalizado. Mais do que isso, como a gente já viu, o imperialismo não estava preocupado em dividir, em respeitar atritos étnicos nessas regiões. Então, todos esses estados modernos aglomeraram povos que não necessariamente se davam bem. E isso causou atritos étnicos que duram até hoje, que causam guerras civis até hoje. E outra coisa, e esse é o mais bizarro, gente. Depois que esses países adquirem independência, então, tipo, quando Angola adquiriu independência, quando o Congo, quando a Tanzânia, quando a Etiópia não, porque ela nunca foi dominada, a Nigéria e tudo mais, você tem uma população de europeus vivendo nesses países, nesses lugares. Gente que trabalha aí. E esses europeus, normalmente, é quem tem grana, é quem tem dinheiro. Quando esses países alcançam a independência, esses europeus vão embora e levam a riqueza, e levam o dinheiro. E o país que já é pobre vira mais pobre ainda. Então fica um questionamento para vocês, que ninguém respondeu até hoje, se algum dia a África vai ter soberania. Porque, gente, tem guerra civil o tempo todo nesses lugares. De verdade mesmo. A África não é um lugar estável. Tem genocídio, vira e mexe, tem conflito interno de tribalismo e tal. E, querendo ou não, por mais que seja talvez injusto atribuir isso a uma única fonte, é inegável que a boa parte da culpa para que tudo isso tenha acontecido veio da colonização europeia. Tá bom? Acabamos o neocolonialismo, gente. 6 minutinhos atrasado, mas... Enfim, tô aqui. Peraí que eu vou parar de gravar.